Olha aí, pessoal, prepare-se, você vai pagar uma gasolina mais cara em breve, né? Pelo menos é o que se está prevendo. Não são dados oficiais, não são informações da Petrobras diretamente, mas o pessoal do site Antagonista traz aqui uma análise muito interessante a esse respeito, mostrando que a Petrobras já está arcando com prejuízos nesse momento por conta de um barril de petróleo mais caro. Então, já estão segurando há algum tempo, há alguns meses, a questão do valor dos combustíveis aí por conta da nova política estabelecida pelo governo Lula de controle de preços ali e tudo mais, que já penalizou a Petrobras no ano passado e parece que vai penalizar ainda mais. Só que o grande ponto, a grande pergunta é: quanto tempo a empresa, a estatal e a petroleira consegue arcar com esse prejuízo para cobrir a questão dos preços, né? Porque, ao que tudo indica, esses preços não vão ficar represados muito tempo e o aumento pode ser substancial, que seria péssimo para o governo Lula, com certeza, né? E péssimo para a população como um todo. Mas vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o ponto aqui, né? Existe o preço de paridade de importação aqui, que é o PPI, né? E isso é comparado para fins de considerar a viabilidade e a questão do preço, quanto que a Petrobras está arcando com a diferença de preços, enfim. Você compara esse PPI aí com o preço que a Petrobras está praticando de forma geral, está vendendo os combustíveis aí, né? Então, esse deságio aí, essa diferença entre o valor praticado pela Petrobras para as distribuidoras aí de forma geral e o preço de importação é o maior desde agosto do ano passado, que foi exatamente quando a empresa então fez o reajuste, porque não dava mais para segurar a peteca, né? Isso foi feito no dia 19 de agosto do ano passado. Essa defasagem estava na faixa de 24%, meu amigo. Pensa, 24% de defasagem no preço. Isso aqui é uma coisa que quebra qualquer empresa, com certeza, né? E de fato, era o valor mais alto desde o início do governo Lula, com essa questão nova aí dos valores e tudo mais, e obviamente isso teve que ser repassado para o consumidor em algum momento aí, né? Sendo que, antes de chegar nesse ponto de 24%, a diferença entre o PPI e o preço praticado pela Petrobras aí, ficou na faixa atual, que está nesse momento aqui, mais ou menos um mês, né? Conseguiram segurar as pontas nos patamares, em patamares equivalentes aos atuais, mais ou menos por um mês, quando a coisa aconteceu, né? Hoje, essa diferença está em 18%, o que equivale aqui a 60 centavos de real em média por litro. Isso aqui, quem faz a avaliação é essa ABICOM aqui, Associação Brasileira de Importadores de Combustível, né? Não é de fato aqui uma informação oficial da Petrobras, portanto, né? É algo que a gente faz mais ou menos aí, o mercado faz para ter uma ideia de como que vai ser o cenário futuro do preço dos combustíveis, né? Isso ajuda a prever, tentar entender para onde que a coisa vai caminhar. Então, veja que essa defasagem está muito grande, com certeza. E aí é um problema enorme, né? Porque a Petrobras está basicamente aqui levando ferro em 60 centavos por cada litro de combustível comercializado. Imagina uma empresa, como que ela vai conseguir sobreviver tendo tamanho grau de prejuízo, né? Um litro de combustível não é nada no mar de combustível que é vendido pela Petrobras aí diariamente. Então tenta fazer as contas de quanto que a empresa vai precisar arcar com isso aí, né? Realmente uma coisa assim que levanta uma série de preocupações, né? Então, de fato, o patamar está alto, ainda não é igual ao patamar lá atrás, só que é importante frisar que o preço hoje está mais alto do que quando foi feito o último reajuste para cima, né? Ou seja, 18% hoje representam mais do que 18% lá no passado, no preço anterior. Então, de fato, o percentual não é equivalente ao que se chegou, né, o recorde, que se chegou lá em agosto do ano passado, mas isso não significa que os valores são
desprezíveis, muito pelo contrário, talvez até os valores já sejam equivalentes e a Petrobras está segurando essa peteca aqui já há algum tempo, de fato, né? Então, como é que isso está funcionando na prática? Há quanto tempo que a Petrobras está segurando aí essa peteca, né? Acontece que de agosto para cá, a gasolina só teve mais um reajuste de preços, né? Então, basicamente, a coisa está congelada no atual patamar há algum tempo, né? Na verdade, o que aconteceu foi um reajuste para baixo, né? Em agosto, esse PPI, a defasagem, estava alta, então a Petrobras subiu o preço dos combustíveis aí da gasolina para chegar no patamar de estabilidade, e depois isso caiu um pouco, o preço do combustível lá fora caiu um pouco, e aí a Petrobras então reduziu esse preço em outubro do ano passado, portanto, né? É um momento aí em que essa paridade estava praticamente equilibrada ali. Ou seja, né, desde o começo desse ano, de acordo com o que foi apurado pelo pessoal da ABICOM, a Petrobras já está praticando um preço com defasagem. Não necessariamente no percentual atual, só que já está tomando prejuízo sim desde o começo do ano. Estamos aí praticamente 3 meses, então, nesse cenário aí, né? Só que essa diferença ficou ainda pior agora no mês de março por conta do aumento do preço dos combustíveis aí do petróleo tipo Brent, né? Que teve um aumento de 6,70% no seu preço nesse período. Deu uma disparada boa, né? A gente está acompanhando isso em outras circunstâncias, em outras notícias. Mas, obviamente, então, esse cenário acaba obrigando a Petrobras a arcar com um prejuízo alto, uma vez que o preço se mantém estável. Agora, quanto tempo que esse preço vai manter a estabilidade depende de uma série de fatores, e dentre esses fatores está a vontade do governo Lula, né? O pessoal aqui do antagonista diz que provavelmente a Petrobras aqui consegue segurar isso por algum tempo, mas vai ter que, para conseguir manter o preço atual, só se o preço do petróleo cair. Porque se a coisa continuar alta ou mesmo subir nos patamares atuais, então é bem provável que ela tenha que fazer algum tipo de reajuste, de repassar isso para os consumidores, né? Mas qual que é o problema aqui nessa história? O problema é o seguinte, o ponto da inflação, né? Primeiro lugar, preço de gasolina subindo é um terror para a popularidade de qualquer político. E o Lula está com um problema sério de popularidade. A opinião pública está se voltando contra o Lula, ele está desidratando na questão da aprovação. Já repercuti isso várias vezes aqui no canal, você está acompanhando essa notícia também. Tudo que o Lula não precisaria agora é ter um preço de gasolina mais caro, um preço do petróleo, aí, dos derivados do petróleo, né, mais elevados, principalmente na bomba lá para o consumidor final. Isso derrubaria por completo a popularidade dele e seria um dado econômico terrível para ele apresentar. Então, certamente o Lula não quer isso, e ele não quer o impacto do preço dos combustíveis no IPCA, porque isso aí pesa bastante e se expande pela cadeia produtiva de forma geral, né? Tudo fica mais caro quando o combustível fica mais caro também, né? O IPCA bateu na trave da meta da inflação do Banco Central no ano passado, ficou em 4,62%, sendo que de fato o teto da meta era 4,75%, e a maior parte desse aumento de preços, aí, o item que mais contribuiu para isso foram, né, no caso, os combustíveis, com uma alta de 12%. Então, realmente muito acima da inflação. O Lula não quer correr esse risco agora em 2023. Aí fica a pergunta, o que o Lula pode fazer para evitar esse cenário? Porque a Petrobras está vendendo a gasolina mais barata do que ela está custando, né? E aí a empresa está tomando prejuízo, portanto. Quanto tempo que a Petrobras aguenta tomar esse prejuízo? Bem, vendo essas informações, as peças começam a se encaixar, né? No caso, as peças da pressão que o Lula tem feito junto à Petrobras para não haver a distribuição dos dividendos extraordinários, né? Por quê? Eu havia mencionado isso lá na época, não vi ninguém fazendo essa leitura por aí. Eu acompanho muitas notícias em muitos veículos e tudo mais, todo mundo falando aí da Petrobras, questão dos dividendos e por que isso seria feito para investimentos e tudo mais. Eu não lembro de ninguém, me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado, se tiver outras pessoas falando isso. Não lembro de ninguém ter feito a análise que eu fiz de que a Petrobras vai segurar esse dinheiro em caixa para cobrir prejuízos, né? Essa era a minha opinião. O preço dos combustíveis vai subir em algum momento, o Lula quer ter esse colchão de recursos para torrar
o que na prática significa que o acionista está bancando, subsidiando o consumidor, o que é um absurdo total para uma empresa já consolidada no mercado. Imagina, né? O acionista tendo que gastar o dinheiro dele para o consumidor comprar um produto mais barato. Só em empresas com intervenção estatal mesmo para esse tipo de coisa acontecer. Então, acredito que o Lula pressionou a Petrobras justamente sabendo desse cenário. Ele tem isso aqui em primeira mão, né? Se a gente viu essas informações agora, o governo Lula está de olho nisso há muito tempo. É um dado econômico que não passa despercebido justamente pelo potencial de capital político que ele traz consigo, né? De danos ao capital político, principalmente por conta das atuais circunstâncias. Então, eu tenho certeza que o Lula já tinha isso em mente, sabendo que a Petrobras não ia aguentar muito tempo manter os preços nos atuais patamares e mais ou menos impôs a questão da não distribuição desses dividendos extraordinários para formar uma reserva para arcar com isso aqui por algum tempo, torcendo para que o preço do barril de petróleo aí venha a ser reajustado para baixo. Agora, se isso aí realmente não acontecer, qual a alternativa que o governo tem? Deixar a Petrobras sangrar por um tempo, igual ele já fez no passado, o pessoal coloca isso aqui, só que inevitavelmente o reajuste vai vir, né? Isso sempre acontece, o mercado sempre dá um jeito de corrigir as distorções. Acontece que quanto mais tempo demora para o reajuste ser feito, piores são os resultados e mais sofrida é a vida do povo lá na frente. A gente já viu esse filme aqui acontecendo do mesmíssimo jeito no passado com os combustíveis, com a energia elétrica também, e a tendência é que a coisa realmente siga por esse caminho mais uma vez. Quanto tempo que o governo Lula vai aguentar segurar os preços? A gente não sabe, subsídios não são eternos, mas pode ter certeza, hoje a sua gasolina deveria estar aí uns 60 centavos mais caro por litro, com certeza. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.